Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí aguardando o nosso programa Café Conservador Podcast. Coronel Rogério Sargento Noé, hoje aqui com uma entrevistada muito especial, a psicanalista Lucimei Couto. Daqui a 30 segundos vamos começar a nossa entrevista, mas primeiro gostaria de convidar você a acessar aí o nosso amigo Pedro Júlio da Conceito Consultoria Bancária para ver se você tem lá um seguro prestamista que foi feito no seu nome quando você fez o seu consignado. Se você é policial federal, servidor público federal, estadual ou municipal e fez o seu consignado nos últimos anos aí, pode ser que tenha lá, alguém tenha feito uma compra casada no seu nome e você tenha lá um seguro prestamista lá para receber, que é ilegal, e aí o pessoal da Conceito vai fazer você reaver esse valor novamente e você vai poder curtir o seu final de semana com dinheiro no bolso. Ok? Vamos começar nossa entrevista hoje. Nossa querida Lucimei Couto, psicanalista, lá atrás, se vocês verem os vídeos lá atrás do canal, nós já temos uma entrevista com ela, né, sobre saúde mental, e hoje estamos aqui novamente. Lucimei, bem-vinda ao nosso programa. A gente vai começar aqui fazendo umas perguntinhas que nós fizemos aquela listinha, né? Primeiramente, quem é você, né? Como você se define, o que você faz? Boa tarde a todos. Eu agradeço muito pelo convite, me sinto feliz, me sinto honrada de estar aqui com vocês. Uma vez online, agora no presencial, sim, né? Sargento Noé, Coronel Rogério, muito obrigada. Chamar só de Noé e Rogério, né? Fique à vontade. Tá joia. Então, meu nome é Lucimei Couto, eu sou casada, sou mãe, né? Trabalho na psicanálise online e também no presencial, também atendo famílias, casais. Tem formação também em sexualidade humana. E essa área da saúde mental que é tão importante, a gente não pode parar nunca de estudar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Legal, né? E o que é psicanálise? Você pode dar um resumo para quem não sabe o que é? Porque assim, na minha cabeça eu sempre confundo psicanálise com psiquiatria e com psicologia. Né? E você sabe diferenciar isso melhor do que eu, com certeza. Então, a psiquiatria é uma área médica. Né, onde que o médico ali, com essa especialidade da psiquiatria, ele pode prescrever remédios, né, fazer diagnósticos. A psicologia trabalha com a área comportamental. E a psicanálise é mais a questão inconsciente. Então, é uma linha psicoterapêutica onde é trabalhado os conteúdos inconscientes da mente. Desenvolvido e criado por Freud, né, a gente vai mais mergulhando na psique humana com esses fatores inconscientes. O inconsciente é aquilo que você não sabe que sabe. Sim. Tá? Então, por exemplo, um fato que a gente viveu, que ficou ali esquecido. A pessoa acha que está apagado, mas nada fica apagado. Inclusive o registro do nosso nascimento, a nossa gestação, está tudo aí. Então, aqui a gente tem esse primeiro bate-papo, né, para a gente poder se inteirar e agradecer a sua presença novamente aqui conosco, nos prestigiando, né? Então, assim, Freud calca muito a tese dele na questão sexual, é verdade? É verdade. Isso tem tudo a ver? Só que é o sexual não erótico. Não erótico, exato, exatamente, né? Porque as pessoas às vezes levam essa questão mais pelo erotismo do que a questão sexual propriamente dita. Aí se você falou, diferenciou psiquiatria, psicanálise e psicologia. E o que um psicanalista faz? A quem ele atende? O psicanalista atende qualquer pessoa. Tá? Trabalhamos as diversas demandas emocionais, como fobias, depressão, ansiedade, conflitos familiares também. Por quê? Porque no conflito familiar está o meu eu ali. Então a gente está discutindo o problema, mas tem mais a interpretação desse problema do que o problema em si. Né? E dentro desse contexto nós temos aí nossos mecanismos de defesa, que a gente desenvolve desde sempre, desde bebezinho. Então às vezes é mais o que eu estou projetando, inclusive naquela pessoa, do que o problema em si, por exemplo. Lucimei, a gente sempre que nós trabalhamos com a questão política, né, social, no geral, na questão da segurança pública, e aí a gente vê hoje numa sociedade, talvez pós década de 60 do século XX, movimentos feministas e tudo mais, e hoje uma tal chamada cultura woke. Como que isso, essa cultura woke que está progressista, que está sendo
incutida, mesmo até subliminarmente na cabeça das pessoas, ela influencia ou não influencia no comportamento da pessoa, até gerando ou não traumas para aquela pessoa no futuro. Porque às vezes a pessoa, na onda de uma pseudo-evolução, ela tem um comportamento e lá na frente ela vai se arrepender da atitude que ela tomou lá atrás. Não só como um amadurecimento, mas pelo próprio erro que aquela conduta foi naquela época, como seria agora no presente. Uhum. Então, muitas coisas novas vão surgindo e que as pessoas não compreendem até que ponto isso afeta. Uhum. A nossa tendência é de achar que você vê uma coisa, daqui a pouco você esquece. Mas nada do que entra na mente fica esquecido. Nada. Então, preciso avaliar qual é o real sentido daquilo. E se aquilo tem algum objetivo, se aquilo tem alguma coerência para que seja aceito ou não. Porque as pessoas falam muitas coisas e hoje acho que ninguém está pensando. Sim. Ninguém está pensando. Aliás, nós não fomos ensinados a pensar. Uhum. Ela só reagir ao que acontece só reagir, exatamente. A maior prova de que nós não temos essa habilidade de pensar é que diante de um problema a gente vai pedir conselhos a quem sabe bem menos do que a gente. Uhum. Você pode pedir conselho para uma criança. Sim. Né? Porque a gente não pensa. Aí, no nível de estresse, por exemplo, aí que você não consegue pensar mesmo. Sob pressão, sob estresse, a pessoa faz coisas irracionais. Exatamente. É até impressionante que esses dias atrás eu vi uma pesquisa mostrando que não me matem, não queimem meu carro, por favor. Eu vi a pesquisa, né, falando que o QI médio do brasileiro está quase batendo pau a pau com o do macaco em si, né? Mostrando que realmente esse estado de natureza do ser humano é uma questão muito, muito tênue, né? Você equivaleu o QI de um ser humano como de um animal praticamente, quando ele procura não buscar mais conhecimento, autocontrole, é muito complicado. Então, assim, e também o animal em si também ele não busca essa ajuda que o ser humano, como que é considerado racional, é capaz de buscar. Ele não buscar essa ajuda pode culminar em quê? Mais violência, ou em depressão, suicídio? Só para tentar complementar, não é? As pessoas têm vergonha. Isso atrapalha, assim, é um medo ou vergonha? Não sei se... De buscar ajuda? De buscar essa ajuda no profissional. Que nem você falou, não adianta eu pedir pro Zé da esquina ali, que às vezes o Zé tem até boa vontade, mas ele não tem a capacitação técnica para me ajudar. É verdade. Mas ao mesmo tempo, se eu procuro um psiquiatra, um psicanalista ou um psicólogo, existe todo um social que acha que eu tô meio que biruta da cabeça. Não, o que vão pensar. Exato. É verdade. E infelizmente, às vezes, assim, a pessoa até busca ajuda por parte ali de alguém, da família, que vai achar que aquilo que está sentindo é mimimi, é frescura, né? Então acaba não tendo o suporte da própria família, então você buscar isso fora, piorou, né? Piorou. Bom que hoje, com a expansão aí das redes sociais, que é muito falado sobre isso, de buscar ajuda, existe também alguns recursos que a pessoa pode buscar, né? De, por exemplo, o CVV, né? Alguns sites, né? Que fazem atendimento gratuito, mas tem que levar mais a sério a saúde, porque a gente tem medo de ser julgado, tem medo de se sentir exposto, né? Mas precisa ser... Isso é uma questão de responsabilidade pessoal. Eu vou dar um exemplo meu, né? Novamente, né? Assim, eu fui ao cardiologista. Até me expôs, mas você vai ao cardiologista por quê? Sentiu alguma coisa? Então, assim, não é necessário a gente sentir alguma coisa para procurar um profissional para poder, de repente, estar acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, internamente mesmo, né? E se a gente não consulta um profissional, a gente espera o último momento e aí o trabalho talvez seja até maior, né? De poder corrigir alguma coisa. Com certeza. E a gente tem dificuldade de falar da gente. Sim. A gente não sabe nem o que está sentindo. Né? Então, é muito importante que a gente identifique o que está sentindo e busque esse suporte.
às vezes até para a família, especialmente, as pessoas não se olham, não tem mais isso de se importar e de poder se expressar. Essa é uma parte interessante, né? Primeiro eu ia perguntar assim, a depressão é o mal do século XXI? Totalmente. As pessoas estão cientes disso, né? Porque assim, que nem você falou, ao mesmo tempo que as redes sociais elas são importantes, nós não somos contra, mas as pessoas precisam filtrar, né, o que elas estão vendo, até por não levar, né, a casa da Mind lá, para comportamentos que as levem para algo pior, né? E as famílias, Lucimei, como estão as famílias? Nesse contato seu com as pessoas, seus pacientes, eu posso chamar de pacientes? Sim. Que você, qual a influência da família, seja para ajudar ou até para levar a pessoa nesse quadro? Quando nós vemos uma sociedade doente, Bem colocado. é porque a família está doente. Sim. O que compõe a sociedade é a família. Sim. E está tudo acontecendo na família, nesse ambiente familiar. Sim. Sabe? Então, é preciso que a própria família se construa como família. Né? A gente vê que até o próprio contexto hoje, a própria definição de casamento é apenas de que eu quero ser feliz, eu quero curtir, não deu para mim, descarta. O comprometimento de família, né? de estar dentro de um vínculo que é extremamente necessário, aliás, é o primeiro vínculo de um ser humano, né? Então, as pessoas precisam se aceitarem mais dentro dessa responsabilidade afetiva, porque é o seguinte, né? Quando a gente cuida do outro, a gente está cuidando da gente. Quando a gente está cuidando da gente também está cuidando do outro, né? Sim. Mas o que eu percebo é que no contexto de família, parece que as pessoas não estão mais se importando. Ficou-se mais... Considera o outro descartável, né? Não, ficou-se mais individualistas. A nossa sociedade está mais individualista. Assim, porque a gente percebe na nossa evolução, né? As pessoas sempre caminharam em grupos, né? E depois de um certo momento parece que as pessoas pregou-se isso de ser individual e o não coletivo. A preocupação, não que você não tenha que ter as suas decisões, eu não estou falando para você, mas que você também tem que se preocupar com o conjunto. A gente não vê isso. Nem você fala, o casamento hoje é algo descartável, né? A pessoa casa, fica 3, 4 anos. Se não der certo, a gente termina. Né? E como que fica o comprometimento, que a gente fala, aquela que o jovem sempre fala, né? O filho não pediu para nascer. Exatamente. E aí aquelas pessoas são corresponsáveis por aquela criança. E hoje a gente, por pior em termos, assim, as famílias fossem mais duras no passado, mas elas tinham compromisso Exatamente. De educar um ser humano para o seu futuro. E hoje parece que não, né? Cada um na sua decisão individual, ou deixa com o pai, ou deixa com a mãe. E eu, nos quadros ou deixa na creche, vai viver sua vida sozinho. Ou deixa com o avô, ou entrega, né? Ter filho é uma responsabilidade que a gente acaba vendo que algumas pessoas não entendem. Aí, eu ia falar do aborto, mas agora ainda não, mas qual a importância, e aqui nós somos bem amplos, né? A gente não tem restrição a nenhuma religião, mas qual a importância da religião ou da religiosidade que você entende na vida de uma pessoa? É extremamente importante a religião, a espiritualidade. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde coloca a espiritualidade como um dos pilares de saúde mental. Né? A espiritualidade, em primeiro lugar, você só consegue se sentir seguro com alguém mais forte que você. Né? Então, se você não tiver uma espiritualidade, você vai se sentir seguro aonde? Com quem? Né? Bom, a questão prática é que a saúde, a espiritualidade, ela nos traz o senso de... Ela trabalha o nosso senso de desesperança, tá? E de... Além da segurança, nosso senso de desesperança e de pertencimento. Você se sente pertencente, você se sente seguro, sabe? E a questão da esperança, ela é fundamental na vida do ser humano. Inclusive, quando uma pessoa... O último recurso para uma pessoa decidir tirar a vida é quando ela não tem mais nenhum fio de esperança sobre nada. Então... Aí você parece me fazer uma diferenciação, né? Em religiosidade
e espiritualidade. Exatamente. Porque a religiosidade são as práticas de uma religião, né? Pode se tornar mecânica. Exatamente. E a espiritualidade vem é sobre a comunhão da pessoa, sobre a essência. Né? Sabe o que eu achei bacana dessa fala sua, assim? Porque às vezes as pessoas vão, como o Moneco colocou, mecanicamente, protocolarmente para a igreja, ou para qualquer outro ambiente que ela... E às vezes ela não está bem consigo mesma, né? Então, assim, acho que aí entra aquela coisa, eu preciso primeiro cuidar de mim para poder cuidar dos outros. E não necessariamente, e eu não sou contra, por favor, tá dentro de um ambiente de igreja, né? Porque até o ambiente hoje, atual, de religião, está muito mais configurado para um espetáculo do que para uma espiritualidade. É o que muita gente tem reclamado, exatamente. Inclusive as pessoas estão tão na dopamina, no prazer, na recompensa, naquilo que satisfaz, que a essência está se perdendo. É como se a gente estivesse se transformando em objetos. Por que a gente se compara muito? Porque no fundo a gente se considera um objeto. Porque você não vai considerar uma pessoa com outra, mas objeto sim. Porque qual a marca que é melhor, qual o produto que dura mais, né? Não, na minha época de adolescente, né, ir lá em escola dominical e tudo, eu via muito, como jovem, assim, 14, talvez, 13, 14, 15 anos, parecia uma concorrência das pessoas, quem se vestia melhor, quem aparecia melhor, talvez... E não tinha muito o foco na espiritualidade, como você bem colocou, né? E aí me perdoe aí, né? Às vezes as pessoas vão fazer a ceia, né? Comungar para os católicos ou a ceia para os evangélicos. E eu sempre entendi que para você fazer aquilo você tinha que estar bem consigo mesmo, né? E às vezes as pessoas têm brigado em casa e tudo, mas vão lá só protocolarmente para fazer aquela comunhão, para dizer que comungou ou que ceiou. Então, assim, eu acho bacana essa fala que você fez. E eu acho que, assim, independente, a gente sempre falou isso aqui, da religião ou da fé que a pessoa tenha, é importante ela ter uma fé. Muito importante. Como você colocou, nós temos um ser, para mim é Deus, né, superior a gente, que a gente tem que temer, senão o homem vira, a gente fala bem, a besta fera, né? E nós temos esse senso de desproteção, de desamparo e desesperança muito intenso. Sim. Muito intenso. As pessoas falam assim, eu tenho muita sensação de ser insuficiente. Aí eu sempre pergunto, quem é suficiente? Você conhece alguém? Me apresenta. Sim. As pessoas querem ser autossuficientes, como se elas tivessem que dar conta de tudo. As pessoas estão muito desamparadas em si mesmas, né? E isso com relação à conexão sobre o outro, com ela mesma e também na sua espiritualidade. E aí você fica tentando dar conta de algo que você não vai dar conta. Freud fala que nós temos uma falta estrutural. Isso é nossa estrutura humana, de falta, de um ser desejante, está sempre em busca de alguma coisa, né? Só que se a gente não tiver dentro de uma consciência, de uma racionalidade saudável, nada vai satisfazer nunca. Você não acha às vezes que é proposital, assim, não sei, nós temos concepções diferentes de... Nós não eu e você, mas nós seres humanos no geral, de que existe um movimento para realmente isolar o ser humano. Exatamente. Isolar o ser humano porque é mais fácil de abater ele fora de um grupo forte, de uma família forte. Completamente. Né? Porque aí aconteceu, conseguir isolar ele. Tu fora do bando. Exatamente, deixar ele só ele e o celular dele, dizendo como ele vai viver a vida dele. Aí, na hora que ele morrer, ninguém vai sentir falta porque ele está longe de um grupo que não se importa mais com ele. E você sabe qual o detalhe? Qualquer dor se torna insuportável se você se sentir sozinho. Sim. Sabia disso? Hoje nós estamos realmente vendo uma fragilidade maior. Será que não é por causa dessa sensação de estar sozinho? E quem sofre mais isso, homens ou mulheres? Eu acho que o homem, ele está sentindo mais pela própria cultura machista e patriarcal de que o homem não pode ser fraco. Inclusive, vocês sabem qual é o lugar que mais há suicídio no Brasil? Rio Grande do Sul. Por causa, inclusive, os homens se matam mais que as mulheres, né? Sim. É 4 vezes mais o índice de suicídio de homens é muito maior que a mulher. Inclusive,
A mulher busca muito mais terapia do que o homem, Sim, 3 sim. vezes mais a mulher busca, né? E para o homem é muito difícil isso, ter que se sentir vulnerável, ter que aceitar a sua vulnerabilidade, de né, Se expor, expor as suas emoções e seus medos. Então, isso é muito Muitas doloroso vezes para o ele só homem. consegue esse feito na igreja, na religião, diante de Deus. E olhe lá. Né? E diante de alguém mais forte que ele, né? Porque se for só entre ele mesmo, e às vezes com um amigo, tal, um colega mais Exatamente. íntimo. Tal. É difícil um homem parar para desabafar com o outro. Exatamente. Eles estão falando de um monte de coisa, menos deles mesmos. É né? a questão, voltando um pouquinho para a espiritualidade, depois essa Sodoma eu também quero falar. As pessoas, às vezes, elas culpam Deus. Uhum. Uhum. Como trabalhar isso? Porque, assim, é um ser onipotente, onipresente, mas muitas coisas dependem de você. E como nessa cobrança de Deus, porque, o caminho reto, eu não sou atendido, e como fortalecer a mente para lidar com isso, que às vezes há um debate interno de que e aí talvez a mente mais frágil ela acaba indo para uma situação ruim para ela mesma, né? Seja para um vício, seja para um atentar contra a própria vida, né? Então, a Bíblia em si, né, a espiritualidade, no caso cristã, se a gente for na Bíblia, você vai ver que tudo na Bíblia é relacionamento. Então, quando as pessoas culpam a Deus de suas desordens, inclusive relacionais, é porque elas não estão indo na própria Bíblia, né? Sim. Porque tudo na Bíblia é ajuntamento, é aquele senso de comunidade, onde as pessoas deveriam, né, ajudar umas às outras. Então, naquilo em que você, por exemplo, gente, todas as nossas feridas emocionais, a origem é sempre sobre nossos pais. Nossos pais, nossos cuidadores. Sempre lá. Meu pai ferido que me feriu. Minha mãe ferida, foi ferida pela mãe dela, mas também feriu a filha. É assim, uma pessoa que está sangrando, que está machucada, que vai sangrar em cima de alguém ali, né? Tá, então, se há essa falta por parte ali dos meus pais, sentimento ali de rejeição, de abandono, por exemplo, aí se você entra dentro de um contexto espiritual que tem amparo, que tem acolhimento, que tem aceitação, faria toda a diferença nas nossas dores emocionais. O problema é que as pessoas não estão encontrando isso nem nesse ambiente religioso e pior, nem no ambiente familiar. Sim. E o que eu vejo também, assim, indo um pouco dentro do... Nós temos conversado sobre as pautas conservadoras em si, o que a gente vê é uma oposição da mídia, dos filmes, das novelas, a tudo que é relacionado à vida cristã, à fé cristã, ao teísmo, né? Então, há realmente assim, um marketing pesado para manter as pessoas fora da igreja, né? Ou seja, também perseguindo líderes religiosos, o que eu tenho mais visto nos últimos anos, principalmente em filmes como na Netflix e tal, é que em algum momento da história o cara vai negar Deus, ou vai atacar Deus, ou vai atacar a fé em Deus, né? Então a gente tem visto realmente que é uma forma de tentar afastar essa ligação do ser humano com a fé, para depois querer substituir tudo isso pelo Estado, como acontecia com Stalin, né? O Deus outra religião, né? Exatamente, o Deus do comunista é o Estado, é o comunismo em si. E é muito comum hoje em dia, qualquer coisa que você fale relacionado à Bíblia para ajudar pessoas em problemas psicológicos, né? Há uma certa resistência, porque é uma pauta que as pessoas não... Eles estão achando que a nação, que nem eu vi um vídeo do canal ICL, né? Falando que o Brasil está se tornando como se diz, uma teocracia. E nós estamos muito longe disso. A gente está defendendo a liberdade de cada um acreditar no que quiser. Só que parece que eles querem criminalizar a fé cristã do povo. Né? Então, assim, isso está refletindo, porque, querendo ou não, alguns também estão se convencendo desse discurso, e aos poucos também abandonando, se afastando da igreja, da sociedade, da igreja, da comunidade, né? Então, elas têm ficado isoladas, né? Isolado. Isso é uma questão completamente comercial, de indústria mesmo, né?
Porque por que as notícias ruins, elas são tão focadas, né? Nesse sentido, como se tudo tivesse que ter a violência, a agressividade, as notícias ruins realmente, porque isso faz com que você fique insatisfeito. Isso vai gerar um desconforto. Sim. E no seu desconforto você vai buscar um alívio. Sim. E quando a gente não está bem, a gente quer comprar. Exatamente. Entendeu? Quer comprar. Consumir. Quer consumir. Que é a forma de dar endorfina, Exatamente, de comprar, de exatamente. preencher o vazio. Então, quanto mais perturbadora tiver aí essas mídias, e melhor, né? Sim. Melhor, mais lucrativo. Você falou dos pais, né? Que a gente... Aí vem, outro dia eu estava vendo uma senhora no Pânico, ela falando sobre a geração X, Y, Z. A gente percebe que uma geração de acho que é X, né? Me perco nessa sopa de letrinhas aí que tem mais. Mas assim, ela foi criada de uma forma mais dura, com menos acesso a muitas coisas, mas ela venceu. Talvez com um peso da criação que ela teve, talvez ela quis fazer um outro modelo Exato. de criação e a gente percebe que foi mais flexível, procurou entender mais, procurou não repetir o que ela passou e a gente vê uma sociedade um pouco, a meu ver, né, mais complexa, mais desregrada quando assim respeita as regras e convenções sociais. Como que a gente trata isso, né? Em cima do que você falou de culpar os pais, de uma educação familiar mais rígida, o fato de ser mais rígida, a meu entender, não quer dizer que falte carinho, compreensão e amor ao seu filho, mas sim impor regras, porque a vida não é fácil. Do que uma sociedade hoje que a gente percebe que, vai meu filho, você pode fazer tudo. Exatamente. Como tratar isso, na sua concepção, né? Pois é, as pessoas precisam buscar querer aprender, sabe? Com bons conteúdos, boas leituras, porque parece que as pessoas estão mais buscando isso do prazer, da satisfação, e evitando o sofrimento, a todo custo evitando o sofrimento. Então, aquilo que é uma desordem emocional minha, eu estou projetando num filho. Aquilo que eu sofri demais, eu estou tentando me salvar na figura do meu filho. Né? Até que ponto eu estou fazendo um bem, na verdade, né? Porque, por exemplo, o que a gente observa, né? A nossa geração, a gente tem quase toda a mesma idade. A nossa geração, o que acontece? Duas coisas muito importantes, aliás, uma coisa muito importante que é necessário fazer com o filho e uma coisa que é muito negativa. Nós tivemos essas duas coisas aqui, uma boa e uma ruim, que é a frustração, a coisa boa, e a repressão, a coisa ruim. Quando a gente queria bala e a mãe falava, na volta eu compro e nunca comprava, ou não tem dinheiro. Foi a bicicleta. Aquilo da gente ser frustrado, isso é muito importante para a gente lidar de fato com a frustração. Lidar com aquilo que não vai dar certo, lidar com o desconforto. Nós só amadurecemos com alta tolerância à frustração, sabe? Então a frustração, ela é muito, muito importante na vida. Só que além da frustração, a gente também era reprimido. Aí você não pode chorar, você não pode sentir raiva, né? A criança não podia ser criança. Né? E agora estão tentando não frustrar e não reprimir um filho. A criança de 40 anos. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Virou assim foi que a Tita falou aqui, né? Tita. Que a sociedade ela vai como um pêndulo, né? Ela vai de um extremo ao outro, né? Então ela chegou num extremo de que era dureza e agora eu acho que ela chegou numa facilidade, tempos fáceis que fazem, tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos. E chegar a um ponto em que o cara se acha no direito de morar com a mamãe até os 40, né? E os pais têm que me sustentar, eu tenho que morar com eles, eu não quero me virar. Então, assim, gerou uma sociedade em que ela se acha, inclusive no direito de levar um defunto no banco para fazer um empréstimo, entendeu? Quer explorar o velhinho até depois de morto. Então, assim, é uma sociedade que realmente ela veio de um pêndulo ao outro, não só nisso, mas na liberação de drogas, na liberação de aborto. Aqui era extremamente proibido, porque a fé católica não permitia, era contra, a fé evangélica também era contra isso aqui, mas já estamos do outro lado do pêndulo, que alguém quer que mate uma criança de 9 meses na barriga da mãe. Então, assim,
vai se chegar a um meio termo, a algum ponto, ou você não acha que esse pêndulo ainda vai caminhar mais para o radicalismo? A tendência, a meu ver, é ladeira abaixo. A tendência. Inclusive, nós vivemos no país mais ansioso do mundo, o Brasil. O país mais ansioso do mundo. E o quinto, o maior índice de depressão. Eu concordo, porque eu sou ansioso pra caramba. E muitas coisas vão ativar aí essa ansiedade, né? Então a gente já vive dentro de um contexto muito adoecedor. O próprio país nosso. Inclusive, gente, vocês sabiam que o Brasil é campeão mundial em cirurgia plástica? Sim. Inclusive os melhores cirurgiões são nossos. Né? Mas o detalhe é o que as mídias têm a ver com isso? Porque nós somos o segundo país mais conectado do mundo. A gente só perde para a África do Sul em 6 minutos. Né? Lá é 9 horas e 38 minutos por dia conectado na internet. A gente é 9 horas e 32 minutos, né? Então, muita influência das redes sociais, por exemplo, que vai mexendo com muitas outras questões, nossa. Especialmente para a criança que está aí sendo formada, né? A cirurgia íntima, em 2017, era moda com as adolescentes. A labioplastia, né? A nifoplastia, E aí, você vê, no que as pessoas estão preocupadas? Estética. Eu vi um meme essa semana, achei até engraçado, mandei para uma colega nossa que a gente conhece lá, que ela é muito ansiosa, ela falou assim, eu nem sei por que eu estou ansioso, mas já estou sofrendo. Já estou sofrendo por causa disso. Ela não sabia o motivo, mas já estava ansioso por alguma coisa. O dia dele já tinha acabado, já tinha estragado. Quais são os reflexos, você que trabalha com isso, né, da pandemia da Covid para a sociedade, o pós-Covid, né? Não é pós-Covid, não. É pós-Covid. A sociedade. O que a sociedade, seu ver, tira de aprendizagem? Ou o que nós podemos entender há uma nova sociedade depois do Covid? Olha, se tivermos aí uma nova sociedade, ela ainda não surgiu, né? Mas que estamos ainda sofrendo esses reflexos, sim, porque se havia uma desestrutura familiar, por exemplo, isso só explodiu com a pandemia, né? Inclusive, nos primeiros meses de pandemia, eu fui fazer uma pesquisa no Google sobre a busca por divórcio, né? Coisa assim de 3 meses, quando a gente começou aí, né, a pandemia. Imaginem quantos % aumentou a busca por divórcio online gratuito no Google. O que vocês acham? 100%, eu acho. O que você acha? Não, aí eu acho que nós a entrevistamos na época da Foi, Covid, 2 anos né? atrás. Eu tive Covid também, minha esposa teve Covid. Mas em cima do que você falou, para essa análise, que é engraçado, né? Porque se a gente está vivendo num mundo agitado, que as pessoas pouco se encontram fisicamente, se encontram por momentos breves, às vezes à noite e no começo da manhã, e depois cada um vai para o seu serviço, para a sua escola. Na Covid teve que ficar todo mundo em casa. E parece que as pessoas perderam a capacidade, né, de se relacionar, de entendimento ali, porque quando surge o divórcio e as brigas familiares também aumentaram, né, que tá lá, os casos de violência doméstica familiar nesse período, porque as pessoas estavam no mesmo ambiente, dentro de casa, né? É meio que maluco. E quanto é que subiu? 10.000%. Nossa. Nos primeiros meses, tá? Nos primeiros 3 meses de pandemia. Mas é aquilo que aquele pastor, tem um pastor que é famoso, eu esqueci o nome Cláudio dele. Duarte. Cláudio Duarte falou, porque homem e mulher não foram feitos para morar junto. Tá vivendo ao mesmo tempo. E no Covid teve que muita gente chegar ao mesmo tempo. Mas você sabe, a gente achava que sabia se relacionar. A gente só estava convivendo. Aí você coloca as pessoas junto, no ambiente não tem fechado, nada para fazer. Aí o que se descobriu? O que se descobriu? Eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, e eu não sei como que eu vivo nesse contexto ambiente aqui. Porque é muito fácil a gente fugir para o trabalho, fugir para as atividades, e ninguém está entendendo como é que está ali aquela família, como é que você está. Inclusive a categoria de vocês sofre muito na área da saúde mental, inclusive é a segunda que mais se mata, né? A área da segurança pública. Então, como que eu estou? Eu preciso olhar para mim.
E eu acho que muita gente só descobriu que casou errado quando foi obrigado a ficar trancado com a pessoa dentro de casa na Covid. Agora que eu percebi que tô há 10 anos casado e agora que eu descobri que eu casei errado. Tô preso aqui nessa sala com essa mulher. Não tem jeito. Mas já não tem mais jeito.